partir aí para os gráficos. Vamos lá, criar um gráfico de colunas. A gente tem aqui já dois modelinhos, né? Total de tarefas entregues por tipo, tarefas entregues no prazo ou com atraso. Então, dá para você avaliar aqui. Aqui, deixa eu aumentar o período, só para vocês verem. Eu vou colocar desde o início, que aí ele me traz mais volume de tarefas aqui. Então, esse é um gráfico bem legal. Você consegue claramente definir depois um período aqui específico, mas você consegue ver quantas tarefas foram entregues com atraso e sem atraso, tá? E aqui a gente tem uma possibilidade legal que é o agrupamento. Então, eu vou mudar um pouco aqui a configuração do meu gráfico para explicar esse agrupamento. Eu vou querer avaliar as minhas tarefas por data de entrega. Então, eu quero ver por mês. Então, aqui eu consigo definir dessa data aqui, eu quero visualizar como aqui, em dias, em meses. Eu quero ver em meses, porque eu vou aumentar o período aqui que eu estou avaliando. Estou avaliando só os últimos 7 dias, eu vou aumentar para avaliar esse ano aqui de 2024. Então, o que eu coloquei aqui? Até aqui, deixa eu mudar o título, senão vai ficar desconectado, né, com o que eu estou criando. Então, o que eu estou avaliando aqui? Volume de tarefas em cada mês do meu ano, tá? E aí, o que esse agrupamento faz? Ele me dá mais uma informação nesse gráfico. Então, eu não quero só ver quantas tarefas foram entregues. Eu quero ver também, eu criei um campo customizado no meu quadro de complexidade. Se a complexidade da tarefa era alta, média ou baixa. E aí, eu quero ver quantas tarefas foram entregues de cada uma dessas opções, né, de complexidade. Então, ó, aparece aqui, né, os seus campos customizados também vão aparecer aí. Então, eu coloquei aqui que é complexidade e eu quero avaliar todas, né? Então, aqui eu consigo ver, ó, aqui ele me traz, quando eu seleciono esse todos, ele me traz, inclusive, as tarefas que ficaram com esse campo sem preenchimento. Isso pode ser importante, que aí você pode ir lá no seu gráfico, depois eu vou criar ele, né, e mostro. Eu vou clicar, ver qual que é essa tarefa e avaliar que eu deveria ter preenchido ali, né? Hoje em dia a gente já tem algumas features que te ajudam nisso. Então, aquela etapa atual que tem lá na tarefa, né? Você pode configurar que tem o campo obrigatório naquela etapa ali específica. Então, aquele campo tem que ser preenchido obrigatoriamente para você conseguir movimentar a tarefa para frente aí do seu processo. E aí evita acontecer esse caso aqui de você ter o campo não preenchido, tá? Só uma dica extra aí. Mas então, eu consigo aqui avaliar, continuo tendo o volume das minhas tarefas entregues e consigo avaliar exatamente quantas foram de cada complexidade. Eu posso claramente adicionar mais filtros aqui, assim como a gente fez anteriormente, né? Se você trabalha aí com clientes, você pode filtrar um cliente específico, pode filtrar um tipo de tarefa específico, um usuário alocado ali, que você queira avaliar só as tarefas dele. Então, você pode brincar com esses filtros aqui e ir refinando, personalizando essa métrica. Então, aqui no caso, eu usei o agrupamento, então eu consigo não só ter um volume de tarefas entregues em cada mês, mas também ter uma informação a mais, que é quantas eram de cada nível aí de complexidade. Então, vou criar aqui, e aí eu tenho o meu gráfico. E aí, como eu falei, né, eu posso clicar aqui na tarefa, no gráfico, e ver quantas tarefas aí eu tenho em cada situação ali, ter o detalhe disso. Tá? Então, esse é o gráfico de colunas. Você pode usar ou não essa função do agrupamento. Tá? Aqui, por exemplo, eu também usei o agrupamento. E aqui, eu vou até mostrar rapidinho. Eu fiz por tipo de tarefa. Então, eu coloquei aqui também a data de entrega em cada mês. Aí, eu coloquei de maio ali de 2024 até agosto. E aí, eu coloquei como agrupamento o tipo de tarefa. Se era novas funcionalidades ou se era bugs. Por exemplo, o pessoal de TI aí que acompanha isso. O quanto que a gente gastou aí, qual foi o volume de tarefas resolvendo bugs e fazendo novas funcionalidades. Então, você consegue, com esse gráfico aqui, essa opção de agrupamento, ter essas informações. E se eu tirar aqui o agrupamento, que tem a opção de eu deixar nenhum, eu vou ter só o volume aí de tarefas entregues, tá?